dia, meus amigos. Jesus nos conserve na sua santa paz. Primeiro eu quero agradecer o convite da CACEF, já é a segunda vez que eu venho aqui, com muita satisfação. Agradecer também a presença de vocês e que as mensagens proferidas aqui, que pertencem ao Cristo, de alguma forma toquem os nossos corações e possam fazer sentido para a nossa vida cotidiana. Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, narra a parábola do bom samaritano. E nenhuma outra passagem narrada por Lucas ou pelos evangelistas fala de uma forma tão bela sobre misericórdia quanto essa parábola. Jesus, ao narrar aquela história para o doutor da lei, coloca a misericórdia como passaporte para a vida eterna. Nada mais, nada menos. E quando nós lemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós temos ali um grande desafio a cumprir. Porque a misericórdia, etimologicamente, é uma palavra que significa coração compadecido. Portanto, ter misericórdia é colocar-se no lugar do outro. E às vezes, essa é uma prática, um exercício muito relaxado, muito pouco feito por nós. Colocar-se no lugar do outro significa, antes de tudo, uma atitude de perdão. Entender que assim como o outro erra, eu também poderia errar se estivesse numa condição similar. E que talvez os poucos equívocos que eu ainda não tenha tido naquele setor tenha sido uma falta de oportunidade e não necessariamente um mérito meu. A misericórdia também passa pela noção de não julgar, da indulgência, de sempre perceber que o outro, mesmo tendo pecado, mesmo tendo errado, há uma série de atenuantes, de agravantes. A história pela qual ele passou é uma história muito particular e que provavelmente eu não conheço todas as entrelinhas, todas as minúcias, portanto não me cabe julgar. Foi exatamente isso que Jesus quis mostrar, por exemplo, na cena da mulher flagrada em adultério. E então, mulher, onde estão aqueles homens que te julgaram? Não te atiraram nenhuma pedra? Não, Senhor. Portanto, eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Então, a misericórdia passa por todos esses aspectos. Mas especificamente na parábola do bom samaritano é interessante como ela começa. Ela começa com uma pergunta. Um doutor da lei, acercando-se do Cristo, lhe pergunta: Mestre, o que é preciso que eu faça para ganhar a vida eterna? E Jesus, adivinhando-lhe as intenções recônditas, pergunta: o que é que diz a lei a respeito, a lei de Moisés? E aí o doutor da lei responde: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu conhecimento e discernimento, e amar ao próximo como a mim mesmo. E Jesus, então, aquece: pois bem, respondeste bem, faze isso e ganharás a vida eterna. E, narra Lucas, o doutor da lei, querendo-o tentar, faz ainda uma outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Isso é interessante, porque para os judeus ortodoxos, próximo eram aquelas pessoas que compatibilizavam da mesma raça, da mesma crença, faziam parte da mesma família, não que fosse apenas a família consanguínea, mas que viessem da mesma etnia, que prezassem pelos mesmos costumes, pela mesma religião. E aí, Jesus, para dar um exemplo, coloca o homem bom da parábola como o samaritano. O samaritano, ele vem de uma crença que tem a mesma raiz dos judeus ortodoxos, por incrível que pareça, embora os judeus os considerem como heréticos. Isso está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas por dissidências religiosas, por uma interpretação da letra que mata, não do espírito que vivifica, tornaram-se inimigos mortais. E é justamente enaltecendo essa figura do samaritano, como a dizer que não importa quem faz o bem é sempre o bem em toda parte, independente de quem seja o autor, é que Jesus narra a parábola, respondendo ao doutor da lei quem é o próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e, ao percorrer esses caminhos, foi assaltado por ladrões. Esses ladrões expoliaram tudo que esse homem tinha e, além disso, agiram de violência para com ele, deixando-o quase semi-morto à beira do caminho. Eis que passava pelo mesmo caminho um sacerdote
que, vendo o homem caído, passou de largo. Pouco tempo depois, um levita, passando também pelo mesmo caminho, viu o homem e também tomou distância. E um samaritano, que passava também pela mesma trajetória, encheu-se, tomou-se de compaixão para com o homem caído no solo, começou a tratar-lhe as feridas com vinho, azeite, atando-as, ou seja, fazendo curativos, colocou em sua cavalgadura e levou até um estalajadeiro. E lá chegando, pediu que acolhesse aquele homem, dando-lhe 2 denários e dizendo que tomasse todos os cuidados para com a saúde dele, que ele iria fazer o seu comércio e no retorno o restabeleceria em todo o dinheiro a mais do custo desse cuidado. Essa é a nossa parábola. Observe como essa parábola é riquíssima de significado. Primeiro, começa com essa comparação entre os próprios judeus ortodoxos e os samaritanos. Jesus, após narrá-la ao doutor da lei, lhe pergunta: e então, para você, na figura dessa parábola, qual parece o homem que agiu de misericórdia para com aquele que estava caído no chão, que houvera sido espoliado e quase morto pelos ladrões? E aí o homem lhe responde: com certeza o próximo deve ter sido aquele que agiu de misericórdia para com ele. Para um judeu ortodoxo reconhecer que o coração elevado de um samaritano compadeceu-se até a misericórdia para ajudar um desconhecido, observe que quando o samaritano passou por aquele caminho que viu o homem deitado no solo, não sabia a sua raça, a sua crença, de onde vinha, o que ele tinha feito, se ele tinha culpa para estar ali naquela situação ou não. Só quis ajudar. E é justamente este o recado que Jesus tem a nos dar. Nós somos instrumentos da divindade para o auxílio. Todos nós somos devedores de misericórdia da criação. Estamos aqui, não sabemos nem se merecíamos mais uma encarnação nesse planeta. Provavelmente nós contamos com o recurso e com a intercessão de espíritos bons que advogaram ao nosso respeito. Então, se nós estamos aqui no mesmo planeta de provas e expiações, com os nossos equívocos diversos, por que não auxiliar o outro? Se a nossa destinação é a perfeição, se todos vamos chegar lá, não é uma corrida desenfreada para ver quem chega primeiro. Portanto, é interessante que eu pare a minha marcha, de vez em quando desacelere, para ver a dor do outro e ver como que eu posso colaborar para amenizar essa dor. Essa é a primeira lição. Observe que a outra lição é que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Geograficamente, Jerusalém fica num lugar alto. É posicionada numa montanha entre os mares Mediterrâneo e o Mar Morto. E Jericó fica a aproximadamente 240 metros abaixo do nível do mar. Veja que simbolismo precioso para identificar uma derrocada moral. Às vezes a gente vive na aventura, está tudo bem na nossa vida, com a nossa família, no nosso trabalho, os nossos filhos bem encaminhados. Aí a vida nos apronta. Acontece alguma coisa que desestrutura emocionalmente a nossa vida e a gente perde um ente querido, um trabalho ou algo que para nós é de grande valor. E aí a gente sente tremer a nossa fé. A gente sente um pouco de vacilação, o que é muito normal, dado o nosso atual patamar de evolução. Então observe que a figura do homem, nós podemos nos identificar com basicamente todos os personagens da parábola. Primeiro, a figura do homem caído. Quantas vezes nós não estivemos ou não estamos na condição daquele homem caído, precisando da misericórdia dos outros, ainda que não nos careça nada de material, mas às vezes uma carência, sobretudo emocional. Quantas vezes nós não estamos passando por uma tristeza e aí a gente sente falta de um amigo que possa ouvir as nossas lamúrias sem nos julgar, sem dizer, bem que eu te avisei, sabe, sem falar, fazer qualquer julgamento que deixe-nos numa condição pior do que a gente já está. Muitas vezes essa escuta já é um grande ato de misericórdia. Então observe como a gente também se coloca no lugar desse homem. O homem que estava passando por um momento de ventura, de felicidade, de esperança, e que a vida acabou fazendo com que ele precisasse descer.
Ou às vezes não é a vida quem nos coloca nessa situação, como uma prova. Às vezes somos nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio que escolhemos mal, que tomamos decisões equivocadas na nossa vida e que mais tarde vamos ver que burrada. Se eu pudesse voltar no tempo, não faria. Voltar no tempo a gente não pode, mas a gente pode aprender com a experiência. E as experiências servem justamente para isso. As experiências, elas não são boas ou más, elas são neutras. Por exemplo, uma doença muito crítica, como um câncer, é em si mesmo neutra. Eu posso aproveitar essa doença para reforçar o valor que eu tenho pela vida, a vontade de viver. Ou eu posso simplesmente me amofinar numa depressão. É lógico que há provas de gradação, há provas muito difíceis, que é necessário muita fortaleza moral para que a gente possa passar sem fraquejar. Mas o homem não deixou de cair. Isso é o interessante da parábola. O fraquejar aqui, o cair, a queda moral, mesmo que tenha sido por incúria nossa, não tem problema. A misericórdia, ela sempre tratará com diversos recursos para nos auxiliar, porque sempre haverão os bons samaritanos. Seja bons samaritanos encarnados, de amigos nossos, ou de pessoas até desconhecidas, como foi o caso, que se compadecem da nossa situação, seja os bons samaritanos desencarnados. E nós? Se naquele momento que nós precisamos da ajuda, e essa é uma leitura da parábola, a gente perceber que a gente realmente precisa de ajuda. Porque tem gente que ainda não chegou nesse nível. Tem gente que acha que não precisa de ninguém. É o orgulho. Acha que dá conta de si mesmo. Ainda não. Nós somos assistidos o tempo inteiro. Não apenas pelos nossos mentores espirituais, mas pelas nossas nuvens de testemunhas. Assim como nós temos os nossos irmãos, mais imperfeitos do que nós, que nos intuem para a maldade, reforçam as nossas más inclinações, nós também temos aqueles espíritos bons que nos intuem de forma positiva para que nós possamos fazer o bem. Então, por gratidão, nós devemos fazer multiplicar esse bem. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que o que nós temos são pequenas migalhas, mas são dessas migalhas que Jesus e os espíritos bons fazem multiplicar. O pequeno bem que eu faço, ainda que restrito à minha coletividade local, ele é multiplicado porque diversos espíritos empenhados em reforçar essas boas ações dos homens assim o fazem. E tudo isso a gente percebe nessa parábola do bom samaritano. Observe também que na figura da parábola o homem foi expoliado. Quantas vezes nós não somos expoliados? Não necessariamente materialmente, de sermos roubados, mas quantas vezes a esperança nos é roubada? Quando a gente tem uma dor muito grande, perder um ente querido. Imagine um pai perder um filho, que dor. Ninguém deixa de ser pai. É uma dor sem precedentes. Mas tudo isso funciona como uma grande prova, muitas vezes para reforçar a nossa fé. Vejam a história de Abraão. Deus, para testar a fé de Abraão, pediu que ele entregasse o seu filho Isaque, um filho que ele esperou a vida inteira para tê-lo, e ele entrega o seu próprio filho em sacrifício a Yahvé. O sacrifício não chega a se concretizar, mas a intenção de Abraão de doar o seu próprio filho como prova de fidelidade a Deus é um grande aprendizado para nós. Então esse homem da parábola foi expoliado. Foram-lhe roubadas as esperanças nas mais rudes experiências. Mas nem nesse momento em que parece que nós estamos perdidos e abandonados, Deus de fato nos abandona. Ainda que nós não possamos perceber ninguém ao nosso redor, Deus nos ama e não pode nos desamparar. Foi como Cristo cantou do Sermão das Bem-aventuranças, ou no Sermão da Montanha. Se aos lírios do campo e às aves dos céus, Deus dá o alimento, dá a guarida, dá tudo o que é necessário para viver, o que Deus não faria por vós, seus filhos bem-amados? Então, essa é uma grande lição. E no fundo, nós estamos mesmo entregues à misericórdia alheia. Mesmo que nós pareçamos muito independentes, precisamos do concurso do outro. Veja aqui, por exemplo, nós para chegarmos hoje, nós não fabricamos as nossas próprias roupas, nós não fabricamos o nosso próprio alimento. Precisamos de outras pessoas, do trabalho delas,
para que nós possamos viver. Assim também é na vida. Emmanuel tem uma mensagem numa obra chamada Viajor, que ele vai dizer: à frente de quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe-te para compreender e servir. Chico Xavier tem uma história muito interessante a esse respeito. Ele tinha acordado atrasado, o que, para quem conhece a história de Chico Xavier, era algo muito raro, sempre acordando cedo, dormindo pouco. E ele tinha acordado atrasado nesse dia para o trabalho, estava caminhando apressadamente rumo ao trabalho. No meio do caminho tinha uma vizinha, essa vizinha que gosta de abusar da bondade dos outros, e aí pedindo: Chico, por favor, venha me ajudar com uma coisa importante. E aí ele, atrasado, olhou para o relógio, olhou para a moça, querendo ajudar, mas sem ter tempo disponível para isso. E aí ele diz a ela: ô minha senhora, agora eu não posso, eu estou atrasado, mas olha, no horário do almoço eu vou falar. E ela ficou muito chateada, porque era algo, uma pressa que ela tinha. Emmanuel aparece a Chico e diz: você já está 20 minutos atrasado. 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, não vai fazer tanta diferença. Volte e vá ajudar essa senhora. Ele retornou, foi conversar com a senhora, um desabafo que ela queria, e ele a ouviu, veja, a escuta. Nada fez, nenhum recurso material, nada, a escuta. E aí ele retornou seu caminho para então ir ao trabalho. Emmanuel lhe aparece mais uma vez. Agora vira e olha para aquela mulher. Ele já tinha tomado uma larga distância. E aí Chico começou a observar uma espécie de fumaça saindo da boca daquela mulher, sendo direcionada para a sua fronte e caindo na sua cabeça como se fossem pequenas pétalas de uma flor diáfana e cristalina. E aí Emmanuel lhe explica: sabe o que é isso? São as palavras de agradecimento e louvor daquela mulher por você ter interrompido a marcha e seguido alguns minutos de escuta para com ela. Agora imagine se ao invés das palavras de louvor e agradecimento ela estivesse proferindo agora palavras de injúria, de ódio, de raiva contra você, porque você não parou um pouco da marcha para atendê-la. Então, é bem assim que acontece. É lógico que nós temos as nossas responsabilidades, mas dentro do possível, sempre observar uma forma de exercer a caridade. A caridade, ela tem um sem número de práticas possíveis. A caridade material para as pessoas que vivem no opróbrio da miséria, que nada tem nem o que comer muitas vezes, mas sobretudo a caridade moral, de escutar, de perdoar, de não julgar, começando dentro da própria família, quando muitas vezes nós somos internados, vinculados pelos laços consanguíneos com os nossos anteriores inimigos. Nem sempre nós estamos ali reunidos por laços de parentesco espiritual, afetos queridos ao nosso coração. E isso é uma prova. É através desse enlace familiar que nós somos constrangidos a conviver com aquelas pessoas para ir amainando e dissipando aqueles ódios, rancores, aquelas mágoas e desenvolvendo essa noção de misericórdia, que sobretudo é um exercício do mais autêntico amor. Mas o tempo inteiro e até agora nós nos colocamos no lugar do homem ferido. Mas será que nós também, na nossa vida, não passamos pela personagem do sacerdote ou do levita? Especialmente nós, espíritas, que temos todas essas noções através da doutrina espírita, a interpretação dos ensinamentos evangélicos, de uma forma muito clara, muito direta, que faz muito sentido para a nossa racionalidade. Quantas vezes nós temos passado ao largo, caminhando junto com pessoas caídas e dando-lhe as costas sem poder auxiliar. Todos esses recursos que foram nos dados serão cobrados. Não falo especificamente dos recursos materiais, mas, por exemplo, a inteligência. Quantas mentes privilegiadas sobre a Terra, que acabam utilizando a sua inteligência para poder manipular jovens. Um exemplo, não sei se vocês conhecem, o famigerado jogo da baleia azul. Diversos ditos curadores, pessoas mal intencionadas, incentivando os jovens que naturalmente têm aquele ímpeto de se desafiarem e que muitas vezes estão fragilizados emocionalmente, a cometer uma série de etapas nesse exercício que culmina com o suicídio.
E muitas vezes os pais, não que sejam exatamente negligentes, mas por não ter condição mesmo de acompanhar com a celeridade necessária a vida dos jovens, acabam perdendo os seus filhos. Vejam, essas inteligências privilegiadas que poderiam estar usando para evangelizar os jovens, falando de ensinamentos e de educação moral, acaba manipulando-os para descambar no suicídio. Assim também a gente vê em outras esferas. Por isso, no exercício do nosso trabalho, se nós honramos o exercício do nosso trabalho com o patrimônio do Cristo, nós estamos utilizando a nossa inteligência, não apenas inteligência cognitiva, mas inteligência também emocional, para poder praticar o bem. E se nós também nos colocarmos na figura do hoteleiro, muitas vezes a gente é pago para exercitar ou para executar uma determinada tarefa, como do hoteleiro. Mas a gente pode converter a nossa tarefa num verdadeiro auxílio e no bem ao outro. O hoteleiro ele foi pago em 2 denários, inicialmente, pelo bom samaritano para cuidar daquele homem ferido. Por exemplo, uma enfermeira. Uma enfermeira, ela recebe um salário para cuidar dos enfermos, no hospital, numa clínica especializada ou outro local. O carinho com que ela administra os medicamentos e trata os pacientes está no contra-cheque? Uma professora que ensina os seus alunos, ela foi paga pela instituição de ensino para passar aqueles conteúdos ou estimulá-los, por exemplo, se a gente tratar de uma turma de jardim de infância, a ludicamente, pelas brincadeiras, também ensinar, seja português, inglês, matemática, as ciências da nossa época. Está no contra-cheque dessa professora ensinar ou não com amor? Não. Isso é mérito nosso, patrimônio nosso. Então veja como nós podemos utilizar o nosso trabalho para fazer o bem. E se nós nos colocarmos ainda na figura dos próprios malfeitores, os malfeitores que se aproveitaram da vítima que estava ali caída no solo para o espoliar. Quantas vezes a gente não vê isso? Na figura, por exemplo, de alguns de nossos políticos no jornal. Um recurso material que poderia ser utilizado para aplacar a fome de muitos, para uma verba na educação, e que muitas vezes utilizou em benefício próprio. Mas nós também devemos nos compadecer dos malfeitores. Porque os malfeitores, sejam os políticos, como estamos citando aqui, sejam em outras esferas, eles deverão responder. E não raras vezes eles respondem com a privação dos mesmos recursos que tiveram. Se tiveram os recursos em mãos para, por exemplo, investir em educação e saúde, não fizeram, agora eles vêm com absoluta carência de recursos. E muitas vezes vão precisar passar pela necessidade do atendimento naquelas instituições que hoje não têm recursos para lhes atender, vêm na pobreza e na miséria. Então eles são dignos, antes de tudo, antes das nossas críticas, de compaixão. A mesma compaixão pelo caído, porque eles são os próprios caídos também. Eles ainda não amadureceram o coração para esse dever santo de ajudar. Não pensam que eles são responsáveis por diversas vidas que precisam desses acessos e que muitas vezes não têm suprimentos particulares para promover esse acesso da saúde e da educação por vias próprias. Então, são dignos de compaixão. E também, segundo essa figura da parábola, nós poderíamos nos sensibilizar com o próprio samaritano. Muitas vezes nós vemos aquelas mães abarrotadas de filhos, ou ainda aquelas pessoas que quase nem têm o que comer, mas que abrigam na sua filha, na sua casa, diversas quantidades de animais para os tratar com carinho. Quantas instituições filantrópicas que precisam de recursos materiais para manter as suas atividades. Pessoas verdadeiramente imbuídas de fazer o bem, que já sentem esse sentimento de misericórdia alheia e que poderiam inclusive fazer mais e não têm recursos. Nós também podemos ter compaixão para com essas pessoas, seja para ajudar financeiramente, seja para ajudar com o nosso trabalho, seja para copiar o bom exemplo. Quão poucos de nós nos dedicamos em copiar os bons exemplos?
Vivemos na busca de ídolos, em especial os adolescentes vivem, buscando ídolos, pessoas em que possam se espelhar. E nós, com o nosso modelo e guia de todo sempre, há mais de 20 séculos, não percebemos toda a beleza das suas explicações e dos seus ensinamentos sempre. E, ainda sobre esse assunto, cabe nos lembrar que em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Allan Kardec vai falar sobre lei de adoração, na questão 657, a espiritualidade responde a ele: não fazer o mal e permanecer, portanto, na inação é deixar de fazer o bem e ser inútil. Aliás, não fazer o bem já é um mal. É comum a gente ouvir: ah, mas se eu não faço o bem, também o mal eu não faço. Mas não fazer o bem, permanecer na inação, já é fazer propriamente o mal. Perceber todas as situações em que nós podemos ser verdadeiramente úteis. Muitas vezes ouvindo alguém, dando um sorriso, um abraço, de uma pessoa carecente de carinho, carecente de amparo. Adivinhar as necessidades. Muitas vezes a pessoa tem até vergonha de pedir. É difícil. É difícil. A gente não ter o que comer, estender a mão, podendo ser desprezado por todo mundo, e mesmo assim encarar isso. Veja que o orgulho, a presunção, a soberba, ela não é privilégio dos ricos. A gente às vezes observa pessoas que têm um pouco dessa altivez nas ruas. E às vezes aquela prova da miséria é uma prova para que ela consiga suportar esse sentimento de orgulho e desenvolver a humildade. Mas nós não precisamos contar com esse recurso. Nós podemos desenvolver a humildade agora, estando bem, equilibrados, tranquilos conosco e fazendo essa promoção e multiplicando essas bênçãos do alto. E aí cumpre a nossa reflexão. Nas nossas atividades cotidianas, nós estamos realmente colaborando para o amor fraternal, olhando para os rostos dos nossos irmãos e vendo um sentimento autêntico de fraternidade. Nós reconhecemos nos nossos desconhecidos pelos quais passamos nas ruas, pelos quais convivemos no nosso trabalho, seja lá onde formos, o nosso próximo. Quem é o nosso próximo para nós? Veja que quando o doutor da lei pergunta isso ao Cristo, o Cristo diz: o nosso próximo é todo e qualquer que se acerque de nós, em relação ao qual nós possamos sentir misericórdia. Então, em verdade, nós temos aqui uma grande oportunidade de agir na colaboração e na assistência de todos. No capítulo 9 de Mateus, versículo 13, o Cristo fala algo que é profundamente importante. Ele diz: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas vim chamar os pecadores. O Cristo diz isso numa cena muito especial. Ele estava almoçando ou tendo alguma refeição com malfeitores, com prostitutas, pessoas de má vida. E os doutores da lei, ao verem aquela cena, começam a fazer um julgamento. Mas vosso Messias, que diz que é o rei dos judeus, sentando e comendo, que para os judeus é um ato de extrema intimidade, sentar para comer junto, o vosso Messias comendo com prostitutas, malfeitores, pessoas de má vida, e o Cristo diz isso. Veja que lição. Não importa o que a pessoa faz da vida dela. Isso não é do nosso respeito. Cada um de nós tem liberdade. Liberdade de consciência, seja liberdade de pensar, liberdade de ter as nossas próprias convicções e liberdade de agir conforme a gente acredita que deve. Por quê? Ninguém vai se responsabilizar pelos nossos atos. Então é justo. Eu tenho a liberdade de agir, pago pelos meus atos e ninguém tem nada com isso. É lógico que isso não implica que quando eu vejo a pessoa mal, eu não posso estender a mão amiga. Porque assim como o outro erra, eu também erro. Então, eu bem que gostaria de, na hora que eu tivesse em maus apuros, alguém me estendesse a mão. Então, a lição importante do Cristo aqui é: eu não tenho nada com a vida dessas pessoas, mas essas pessoas
querem me ouvir. Essas pessoas, elas passam por situações em que elas sentem a dor, e só quem sente a dor que é a salvação. É por isso que ele disse que não veio para os sãos, que os sãos não precisam de médicos, que os doutos e prudentes, os grandes conhecedores da lei, não conseguem penetrar na essência dos ensinamentos divinos. Só quem passa pela privação é que sabe. E quando ele diz misericórdia quero e não sacrifício, na verdade Jesus relembrava uma cena do Antigo Testamento, no livro de Amós, capítulo 5, versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Aqui ele estava falando do não sacrifício de animais, sacrifícios inclusive humanos que já houveram, mas do sacrifício do próprio coração. Isso é a misericórdia, sacrificar o próprio coração. E isso foi o que o Cristo elevou como autêntica caridade, autêntico amor aos nossos semelhantes. Compadecer-se, colocar-se no lugar do outro. É isso que ele quer, misericórdia. E não sacrifícios exteriores, porque os sacrifícios exteriores são fáceis. Comprar uma vela de 1,50 m de altura, andar de joelhos na escadaria de Nosso Senhor do Bonfim. Nada que uma cena dessa externa, se ela for responsável por fortalecer a nossa fé e por nos incentivar na prática do bem, muito válido. Mas aqui o que nós estamos querendo dizer é que Jesus Cristo aboliu essas cenas exteriores para provar que elas são suficientes para o exercício da misericórdia e, portanto, para o reino dos céus. Se nós não estivermos imbuídos com boas intenções, se a nossa intenção for apenas de aparentar virtude, nada feito. Por isso, a misericórdia. E aí, a gente pode refletir. Se nós estivéssemos no lugar daquele homem caído no meio do caminho, o que quereríamos que se nos fizessem? Observe que quando Cristo diz amar ao próximo como a si mesmo, ele coloca-nos num patamar de igualdade. Diz que todos nós somos irmãos. Temos as mesmas necessidades. A necessidade que eu tenho de comer e outras fisiológicas vocês também têm. A necessidade que eu tenho de afeto, o sentimento bom que eu tenho quando eu abraço alguém que eu gosto muito, vocês também sentem. Nós somos todos iguais. Estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações com o objetivo de aprender. E o aprendizado é isso. Não é uma competição, é uma colaboração. E a colaboração implica que se eu tenho algo, se eu sou rica em um determinado setor da minha vida, por exemplo, se eu sou rica de paciência, eu posso doar essa paciência para quem é irritadiço. E aí é por isso que muitas vezes numa casa a gente é paciente e tem um pai ou um filho irritadiço. Para quê? Será que eu não merecia uma coisa melhor? Já sou tão paciente, eu não podia conviver com um anjo para transformar o meu lar num paraíso? Até que poderia. Mas como é que aquele irmão seu, que precisa exercitar a paciência, teria um espelho? E como é que Deus poderia testar a sua paciência? Porque conviver com anjo é fácil. Para quem é paciente, para quem não é paciente. Mas conviver com pessoas que nos tiram do sério, como a gente costuma dizer, é um exercício. Então, para que a gente possa provar, realmente receber o troféu de paciência, a gente tem que conviver com essas pessoas que tentam nos desestabilizar emocionalmente, que fazem coisas do nosso desagrado, para que a gente pense, por que aquela atitude no outro me desagradou? É com o outro, é a vida do outro, é o outro que vai desfrutar das benesses, das venturas de ser bom, ou vai precisar sofrer pelo mal que fez. Por que eu estou me incomodando? Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente projeta nossos conteúdos internos no outro. E muitas vezes aquilo que a gente condena no outro é algo nosso que a gente quer condenar em nós. São as nossas sombras. Mas muitas vezes isso não fica tão claro porque a gente não se conhece, pelo menos não como deveria.
Há conteúdos nossos instintos, más inclinações, que ficam lá no nosso inconsciente. E ao longo dessas relações, no dia a dia, que a gente vai se conhecendo. Quantas vezes a gente se pega em surpresa? Meu Deus, eu fui capaz de reagir assim, mas eu sou uma pessoa tão controlada. É o nosso inconsciente. A gente não percebia que era assim, mas na verdade a gente é. Por isso que Allan Kardec coloca no capítulo 17, sede perfeitos. O verdadeiro espírita não é o puro, cândido anjo, isso é o anjo. O verdadeiro espírita é aquele que, mesmo imperfeito, se policia, se analisa em suas más inclinações e más tendências e se esforça em mudar. O Cristo, ele trouxe para nós uma mensagem que é consoladora, mas que tira a gente da zona de conforto. O samaritano, para fazer o bem, ele saiu da zona de conforto. Ele precisou parar o seu cavalo, descer, tratar daquele irmão. Garanto que ele fez isso movido por um sentimento íntimo de amor. Para ele nem estava doando nada de si, nem era um sacrifício. Era um exercício e uma prática do bem muito natural. Ainda que para nós não seja natural fazer o bem, é importante que a gente possa insistir. Os automatismos fisiológicos mesmo, que hoje a gente tem, o nosso coração que bate, sem que a gente precise pensar, o nosso estômago que funciona com as suas reações digestivas, tudo isso são conquistas que nós herdamos de outros reinos. Qual a conquista que nós estamos pensando para o reino nominal? Praticar o bem mesmo com esforço, porque no futuro vai ser um exercício natural da nossa própria vida. Então, cumpre esse esforço agora, a fim de criar esses automatismos no bem. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar sobre a luz. Jesus falava sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Vós sois deuses. O que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. E aí Emmanuel tem uma mensagem que ele vai discutir isso. Se a gente observar a luz, há um trabalho exercido que começa lá nas usinas para a produção de eletricidade, que chega através de um circuito para que essa luz possa iluminar o ambiente. Mas a luz propriamente dita, observe que ela não contesta. Quando a gente liga o interruptor, ela simplesmente ilumina a sala. Ela não pergunta, agora? Deixa para mais tarde, eu não estou a fim de me iluminar a sala agora não. Ela não pergunta quem ela vai iluminar. Quando a gente liga o interruptor, ela ilumina a sala com quem estiver dentro. Seja a sala vazia, seja a sala de uma cela com bandidos, seja a sala de um centro cirúrgico que está fazendo um parto, seja a sala de uma escola, numa sala de aula onde alunos estão estudando. A gente tem que ser mais como luz. Fazer o bem sem perguntar, sem querer saber a origem daquela pessoa, o que ela fez para estar ali naquela situação. Ajudar simplesmente pelo prazer de ajudar. Veja como nós somos esses servos do Cristo. Nós somos instrumentos divinos. O Cristo, ele não precisa da gente para fazer o bem, mas ele nos usa. E ele nos usa aproveitando essas migalhas que a gente tem para dar para alastrar o bem. O morador de rua, se a gente não se compadecer dele para dar o pão daquele dia, provavelmente a espiritualidade vai intuir outra pessoa que passe por ali também para dar o pão. Há diversos recursos na espiritualidade para fazer o bem, mas nós podemos aproveitar. O bem que nós fazemos faz bem primeiro a nós. Parte de nós. Veja como Jesus falava da mulher hemorrágica. Senti que saiu de mim uma virtude. Alguém me tocou. É bem isso que acontece com o bem. Nós começamos a desenvolver uma virtude que é um patrimônio nosso, que faz bem primeiro a nós, porque é uma fonte de luz que irradia a partir do nosso ser. E é a partir desse bem que a gente faz que a gente cultiva afetos, cultiva os espíritos simpáticos que se acercam de nós, que passam a nos acompanhar. Espíritos que no momento que a gente estiver passando pela privação, a gente não precisa nem orar pedindo ajuda, eles já estão lá nos assessorando. Quantas vezes, quando nós
recebemos um passe. E as terapêuticas que nós temos nas casas espíritas diversas, muitas vezes através de uma própria conversa edificante com alguém que amamos e que nos entende, nós percebemos um benefício similar ao passe, sem precisar imposição de mãos, sem precisar nenhuma coreografia específica, nenhum ritual específico. O bem é o bem em toda parte, e o tempo inteiro nós estamos sendo usados como instrumentos desse bem. Basta que nós queiramos estar à disposição e que nós observemos: o bem que eu faço tem me feito edificar o reino dos céus dentro de mim? É mais ou menos isso que Jesus quer dizer. A compaixão, ele coloca a misericórdia e a eleva como passaporte para o reino dos céus, porque o bem que eu faço pode servir de instrumento para eu edificar o reino dos céus dentro de mim. E aí cumpre a nossa reflexão. No nosso trabalho, nas casas espíritas, dentro de casa, a gente tem utilizado tudo isso como pretexto para poder edificar esse altar íntimo. Nicodemos, conversando com Jesus, lhe pergunta: mestre, tenho estudado anos e anos a lei dos judeus e eu não consigo entender o que é o reino dos céus. A gente consegue entender o que é o reino dos céus? O que é as bem-aventuranças? O que é o sentimento de plenitude íntima? O que é a comunhão de Deus? Ou melhor, o que é a comunhão de Jesus, indissociável, que ele tinha com o próprio Criador? Este é um conceito que não é possível de ser compreendido intelectivamente. É um conceito que precisa ser sentido. E é através da prática do bem que aos poucos a gente vai se assenhoreando desse conceito. Sentindo o sentimento de satisfação íntima por dar ao outro aquilo que ele mais precisava naquele momento. Essa é a parábola do bom samaritano. Olhar e perceber quantas oportunidades de dar ao outro um sentimento de alívio, de consolo, e que muitas vezes passam despercebidos. Esses pequenos tesouros que ficam escondidos na nossa rotina atribulada do nosso dia a dia. E Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar: os publicanos, os fariseus, eles também cumprem o seu dever. Eles acordam todo dia cedo, vão trabalhar, cuidam dos seus filhos, cuidam do corpo, alimentam-se, vestem-se bem, tomam banho. Ok. Mas nós, que somos cristãos, não basta isso. As pessoas de má vida fazem isso também. Aquelas que ainda não receberam esses sentimentos elevados do Cristo, fazem isso também. Os próprios animais, no seu instinto de conservação, preservam a sobrevivência, cuidam de proteger-se, andar sempre em bandos, para poder não serem atacados pelos predadores, ou quando forem, terem uma condição maior de sobrevivência. Para nós que somos cristãos, é exigido algo a mais. Fazer mais que os outros. E é por isso que isso significa sacrifício. Porque para que eu faça mais pelo outro, não necessariamente eu tenho que fazer menos por mim. Mas eu preciso entender que fazer mais pelo outro também é fazer mais por mim. Mas eu preciso renunciar a algo que é difícil e que está enraizado na gente. O ego. O ego, ele não é necessariamente ruim. O ego, ele é fundamental para as relações humanas. Porque o ego é como se fosse uma casca, uma máscara. Eu preciso empunhar uma máscara para poder me relacionar. Porque senão a gente ia viver no instinto. Imagine, não ia prestar. Ia ser uma selvageria só. Se eu dissesse na cara todas as verdades que eu tenho para falar de A, B e C, aquela dali é cristã, desse jeito. Então o ego é essa polidez. E não apenas. Às vezes eu nem tenho nada contra o outro, tenho contra mim. Coisas que eu fiz, que eu me amarguro, tenho mágoa de mim mesmo. Não consigo me perdoar. Então, através do ego, eu consigo recalcar isso que eu quero esconder de mim mesma, e aí eu fico
ostentando uma máscara, que é justamente a polaridade daquilo que eu estou querendo recalcar. Mas isso tudo é muito bom. O problema é eu achar que eu sou o ego. Isso é o que o egoísta faz. Ele acha que ele se restringe à máscara e aí ele não mergulha em profundidade. É esse o convite. Quando nós estivermos em oração, no nosso quarto, só nós e Deus, nos abrir. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Vê? Para que a gente possa entender o que é o reino dos céus, nós temos que ser pobres pelo Espírito. Nos deslindar dessas máscaras, desse egoísmo, renunciar muitas vezes às nossas próprias necessidades para ajudar o outro, como uma mãe. A mãe que renuncia a horas de sono para poder amamentar o filho, que renuncia muitas vezes de cuidado para consigo mesma, para poder cuidar do bebê, que naquele momento da vida precisa mais dela do que qualquer outra pessoa. Ele não tem por quem. Ele não pode cuidar de si sozinho. Precisa de alguém. E pelo instinto maternal, ela se sente compadecida a ajudar. É o mesmo sentimento do bom samaritano. Compadeceu-se, tomou-se de compaixão pelo homem caído no solo. Esse é o objetivo. Amar todo mundo, seja quem for, como uma mãe ama um filho. É difícil. É difícil demais. Mas amor é exercício. Os grandes espíritos, os espíritos evoluídos, já amam automaticamente. Para a gente chegar lá, requer esforço. O esforço começa na tolerância. Tolerar a convivência com pessoas que nos desagradam, com os nossos inimigos, é o primeiro passo do exercício do amor. Depois dessa tolerância na convivência, que vai nos fazer conviver com o outro, ou pelo menos quando a gente se encontrar, não se estapear, vai, com o passar do tempo, amainando essa revolta. E aí eu vou começar a perceber as qualidades do outro, que me passavam despercebidas, porque não há, por pior que seja uma pessoa, que só tenha defeitos. Todos nós temos defeitos e qualidades. Não há ninguém que seja fadado ao mal. Sempre há algo de bom a se retirar ali. Então, apurar os nossos olhos, a nossa ótica, para essa versão otimista, ver sempre o bem. E aí, com muita insistência, depois de passar pela prova da tolerância, da convivência, a gente vai percebendo que o outro tem algo bom que eu possa admirar. E aí o afeto vai se tornando cada vez mais estimulado. E quando mal eu me der conta, já estou amando. Sem que o outro tenha nada a me dar. É fácil a gente amar alguém que nos inspira admiração. É fácil a gente amar alguém que é aquela fofurinha de 2 anos, toda cheia de bochecha. Mas amar alguém que assassinou seu próprio filho, amar alguém que maltratou uma pessoa, que violentou um pai, é mais complicado. Mas com esforço, a gente passa a não julgar, a gente passa a entender que há ali agravantes, muitas vezes até uma loucura, que no ato desvairado a pessoa acabou cometendo aquele crime. Há uma série de condições que não evitam que o mal tenha sido feito, ou que não a tornam menos culpada, mas que nos faz entender um pouco melhor. Essa é a figura do bom samaritano. Entender os outros de uma forma um pouco melhor. E dentro do possível, ajudar no limite das nossas possibilidades. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos encoraje para que nós possamos praticar os seus ensinamentos. Muita paz a todos.